religiosos, nem na mensagem reconfortante dos benfeitores desencarnados. Em todos surpreenderás defeitos e virtude, fealdade e beleza, acertos e desacertos, sombras e luzes. Cada um deles algo te ensina, beneficiando-te de algum modo, mas igualmente caminham vencendo com dificuldades a si mesmos. Só Jesus é bastante grande e puro para ser seguido como Mestre e Senhor. De Emmanuel, pelo médium Chico Xavier. Do livro Religião dos Espíritos. Eu não sei, confesso, quantas vezes vamos precisar ler e reler esta mensagem. É uma página preciosa, muito boa, e que nos arrasta para uma reflexão profunda, para o melhor entendimento da vida e para a melhor, a justa compreensão nossa, pessoal. Justa compreensão diante das atitudes no lar, na sociedade, onde estivermos. Belíssima página que vale a pena guardar, ler e reler, até nos saciarmos plenamente da beleza desse conteúdo tão rico. Vamos à prece inicial com o nosso confrade César. Boa noite a todos. Fechemos nossos olhos com o propósito de melhor nos concentrarmos. E já envolvido, Senhor, que aqui estamos, pelas energias salutares desses abnegados trabalhadores. Eles que já te reconhecem como guia e modelo da humanidade, vêm nos auxiliar para que em breve também possamos te reconhecer. Pois que assim dizemos, Senhor. Por vezes vivemos no mundo acreditando sermos nós os únicos sofredores. Por isso que ainda não te compreendemos. Não vemos naqueles irmãos que se encontram nas drogas, nas ruas, e muitas vezes fechamos nossos olhos e assim te negamos. Esses benfeitores desencarnados que vêm a cada quarta-feira a fazer a asepsia do ambiente, encontra em nós, aqui chegando, esbaforido pela luta do dia a dia, pelo corre-corre da vida do cotidiano. Por isso te pedimos, Jesus, que a tua paz recaia sobre nós em mais uma noite, que tenhamos a condição psíquica, espiritual, mental, para assimilarmos tudo que a noite nos foi reservada. Mas ainda te pedimos força, pois que ao sairmos daqui, precisamos vencermos, Senhor, as imperfeições que ainda carregamos. Fica conosco, divino amigo, sois o guia, sois o modelo, só nos resta a te seguir, hoje, amanhã e por todo sempre. Te rogamos, Senhor, que assim seja. Meus irmãos, peço atenção para um ponto. O tema da palestra de hoje, o Sermão do Monte. Não por acaso a página O Guia Real foi destinada à preparação do ambiente. Então, temos a preparação com a mensagem de Jesus. E temos para o nosso estudo, a nossa reflexão, mais uma vez, o Mestre Jesus,
com seus ensinamentos profundos, sábios, o Sermão do Monte. É uma satisfação muito grande. Vamos atentar na riqueza desta noite e abrir o coração e a mente plenamente para guardarmos essas reflexões, esses estudos que vêm nos propiciar um momento de profunda reflexão. O tema da noite, o Sermão do Monte, com a professora Pajussara Marroquim. É uma satisfação, vamos ouvi-la. Amor e serenidade. Hoje eu trouxe esse tema, o Sermão do Monte, que foi o tema principal no Congresso Espírita aqui de Alagoas, e me fez preparar, que eu fiz parte do pré-congresso, né? Então, em algumas casas eu preparei esse tema, Sermão do Monte, para preparar o pessoal para o congresso. Mas fiquei um pouco decepcionada com o congresso, porque somente um palestrante falou sobre o Sermão do Monte, que foi, parece que o Simão Pedro. E eu que estudei com tanto afinco, achava que sabia tudo sobre o Sermão do Monte, fiquei meio decepcionada, porque pouco se falou do Sermão do Monte exatamente. Mas aproveitei e estou aqui com esse tema, com a palestra do Sermão do Monte preparado desde aquela época. O Sermão do Monte, antes de Jesus proferir o Sermão do Monte, aconteceu um evento que ninguém sabe. Só quem sabe somos nós espíritas ou alguém que leia a Boa Nova. Então, Levi disse isso a todos, que Jesus queria falar do novo reino, que ia juntar todas as pessoas que tivessem boa vontade e que desejassem irmanar-se junto como filhos de Deus. Mas aí ele chegou, falou com um grupo de 3 pessoas que estavam mais próximas a ele, que ele conhecia, eram conhecidos dele. Então ele se sentiu à vontade de dizer o que ele disse. Olha o que ele disse. Virando para eles 3, ele disse assim: que poderás realizar, Lisandro, aleijado como és? E tu, Áquila, não foste abandonado pela própria família sob o peso de sérias acusações? E tu, Pafos, acaso edificarias alguma coisa com as tuas atuais aflições? Puxa, como Mateus foi severo com os 3 ditos amigos dele que estavam mais próximos. Em que vocês 3 podem ajudar a Jesus, os ensinamentos de Jesus? Eles, então, ficaram arrasados. Se olharam entre si, ficaram só nesse momento eles começaram a reconhecer realmente as suas limitações, que até então eles estavam todos alegres, achando que podia ajudar. Mas as palavras de Levi despertaram a todos eles, os 3, para essa deficiência dele. Então isso tornou uma dor terrível para eles 3. Ficaram, como a gente diz hoje, arrasados, decepcionados, porque eles vieram tão felizes, lembrando de tudo que Jesus vinha dizendo, falando dos ensinamentos de Jesus. Jesus falava de amor. Jesus falava que veio falar de amor a quem estava triste, quem precisava se alegrar seus corações. Era isso que Jesus veio falar. Então, eles 3 achavam que eles estavam se enquadrando nisso. Eles 3 precisavam do amor de Jesus. Então, eles queriam ouvir o Mestre Jesus para restaurar as energias dele, para dar um novo ânimo a eles. Mas aquelas palavras de Levi
deixaram eles arrasados. Quando eles ouviam Jesus, eles estavam alegres, jubilosos, né? Achando que ia aguardar as palavras de Jesus, que ele amava os filhos infelizes. Eles se enquadravam nisso. Eles eram os filhos infelizes de Jesus, de Deus. Então, podia, nesse momento, olhar para ele. Mas Levi disse exatamente o contrário. O que vocês, aleijados, podem fazer para ele? Né? Não tinha consolo. Eles pensavam que a palavra de Jesus era para ele, de amor para os tristes que estavam com os corações feridos. Eles, então, queriam ser de Deus. Quando começaram a ouvir os ensinamentos de Jesus, eles queriam ajudar e queriam ser de Deus, mas a palavra de Levi novamente levara eles a essa situação infeliz. Acordou dentro dele a situação de cada um dos 3 ditos amigos de Levi. Mas ele, no entanto, os 3 sabiam que Jesus, no fim do dia, ia falar para todo mundo. E eles então ainda ficaram esperançosos. Vamos nós 3 atrás, aonde ele vai falar, porque pode ser que ele fale alguma coisa para nós. Vamos lá, vamos ouvir os ensinamentos de Jesus. E foram. Nesse momento, então, essa cena passou. Jesus, então, juntamente com André, vai até a casa de Levi, Mateus. E ficam os 3, Jesus, André e Levi, numa animada conversa, conversando. Claro que não foi abobrinha, né? Porque Jesus não conversava isso, conversando coisas dignificantes. Então ficaram os 3 em animada conversa. Levi, então, percebeu que todos estavam muito à vontade e ele achou que era o momento de contar a Jesus o fato que tinha ocorrido com aqueles 3 amigos. E contou, terminando alegremente, contando a história, achando que tinha dado dentro, né, como a gente diz hoje, achando que tinha feito um grande negócio para ajudar Jesus. E terminou alegremente dizendo assim: que conseguiria o evangelho do reino com esses aleijados e mendigos? Eita, como ele continuou sendo cruel. E disse: não vejo como aceitar a contribuição desses desafortunados e vencidos do mundo. Ali está grifado, porque Jesus depois vai usar muito essas 2 palavras, desafortunados da vida e vencidos do mundo, como Levi se referiu aos 3, a Pafos, Lisandro e Áquila. Então, ele, nesse momento, o que ele podia ajudar? Ele, Levi, lembrou dos outros apóstolos, que eram também pobres, né? Eram também pobres. Mas, ao mesmo tempo, disse para Jesus: eles são pobres, mas são fortes. Eles podem ajudar na divulgação do reino de Deus. Ele ainda disse isso. Jesus, então, olhou para Levi e falou com aquela bondade na voz dele. Em momento algum, ele alterou a voz, mas deu uma lição imensa para ele. E ele disse: no entanto, Levi, precisamos amar e aceitar a preciosa colaboração, aí ele fala pela primeira vez, dos vencidos do mundo, que ele achou que os vencidos do mundo era uma coisa à parte. Então ele diz: precisamos da colaboração dos vencidos do mundo. O evangelho é a boa nova. Como não há de ser uma mensagem divina para eles, os vencidos do mundo, tristes, deserdados, né? Aleijados da grande família humana? Pergunta para ele. Começou a grande lição de Jesus para Levi. Ele então continua para dar a lição. Os vencedores da terra, os poderosos, os vencedores do mundo, os donos de tudo naquela época, os romanos, não necessitam de boas notícias. Os derrotados da sorte, novamente ele fala, são as criaturas que ouvem mais alto a voz de Deus, que estão mais próximos de Deus, essas criaturas. Os vencidos do mundo, né?
o vencedor do mundo, os poderosos, eles estão mais preocupados com a vitória material de cada um. Mas Jesus não parou aí, continuou falando, mas ele, Levi, resolve então interromper para explicar por que ele fez aquilo, se é que tinha explicação. Aí ele diz: Senhor, minhas observações partiram tão somente do meu intenso desejo de apressar a supremacia do Evangelho entre os que governam o mundo. Entre os que governam o mundo, que eram os romanos, né? Jesus então responde para ele, ainda com a bondade na voz: quem governa o mundo é Deus. E o amor não age com inquietação. Não precisamos ter pressa, não é? Ele age assim. Imagine, Levi, se os triunfadores da terra, os poderosos, né, viesse até nós e dissesse: nós vamos ajudar a divulgar o reino de Deus. Diz Jesus, a primeira coisa que eles fariam era erguer templos suntuosos, olhar tudo que foi dito de ensinamento, mudar de acordo com o entendimento deles próprios para beneficiá-los, e aqueles que não seguissem o pensamento deles, os poderosos da terra naquele momento, seriam aleijados, podiam ser até mortos, eliminados em nome de Deus. Jesus dizendo a ele: é justo, Levi, que trabalhássemos por cumprir a vontade de nosso Pai, aniquilando os seus filhos, nossos irmãos? Levi, ouvindo tudo, até que a esponja do tempo, através de encarnações e mais encarnações, absorva as imperfeições nossas, terrestres, de todos nós, os poderosos da terra vão viver eternamente no abismo. Vou para lá ou volto, eternamente nesse abismo. Para os corações vencidos, os desafortunados da vida e os perdedores, os aniquilados, Deus carrega, derrama as bênçãos infinitas de infinita bondade. É isso que Deus vai dar. Aí ele diz isso para Levi, mas serve para todos nós. Esse ensinamento foi antes do Sermão do Monte. Ele diz: o leito de dor que cada um de nós passamos, a exclusão das facilidades da vida, a incompreensão dos mais amados, principalmente nossos familiares, as chagas e as cicatrizes do espírito são luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas, de nós mesmos. Esse sofrimento é que nos eleva a Deus, que acende o nosso espírito. E ele continua: Levi, é necessário amemos os desafortunados da vida e os deserdados do mundo. Ele diz isso. É necessário que amemos suas almas. Olha que belas palavras ele disse. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo da lágrima, onde as sementes do Evangelho desabrocharão para a luz da vida. É exatamente nessas pessoas que sofrem. Quem eram as pessoas que sofrem? Aqueles três que Levi afastou do Evangelho: Lisandro, Pafos e Áquila. Exatamente eles é que precisam, que são as sementes para divulgar o Evangelho. É sobre os vencidos da sorte, novamente ele fala, que suspiram por um ideal mais santo, é o que eles mais queriam, e mais puro que as vitórias face da terra, que o Evangelho assentará sua base divina. Era exatamente sobre essas pessoas que Levi, que Lisandro, Pafos e Áquila representavam, os sofredores do mundo, os deserdados da vida, exatamente esses. Nesse momento,
André e Levi, escutam tudo que Jesus fala, emocionados, com os olhos úmidos, quase chorando, né? Em sublimada emoção. Foi uma lição divina de Jesus naquele momento. Ninguém sabe disso, só nós, espíritas, e quem lê a Boa Nova. Ninguém sabe desse ocorrido. Esse ocorrido não está em canto nenhum. Depois, essa passagem passou, né? E Tiago, os outros apóstolos, João, Pedro, se juntaram àquele grupo de Jesus, André e Levi, e foram se aproximando do monte, que ele ia fazer uma pregação. Eles foram todos alegres, dirigindo para esse monte mais próximo, porque ele já tinha dito que no final do dia ele ia proferir um discurso, um sermão. Então, eles foram caminhando. E agora, nesse momento, quando já estava no crepúsculo da tarde, já querendo o céu rosado, já querendo escurecer, foi se aproximando do monte, eles, né, Jesus e os apóstolos, e todos os que estavam por ali em Cafarnaum, que vieram das aldeias próximas, a maioria doentes, mulheres abandonadas, mulheres com seus filhos, coxos, aleijados, muitos aproximaram do monte para ouvir os ensinamentos de Jesus. Exatamente nesse momento, na hora do crepúsculo. E Jesus, então, antes de proferir, ele então foi se dirigir, porque ele ia, no Sermão do Monte, ele ia se dirigir, foi a ideia, foi não é ideia, né? Porque a ideia a gente é que tem, né? Jesus não vai ter ideia. Foi o propósito dele, né? Ele falar, se dirigir exatamente aos vencidos desafortunados do mundo, que era quem Levi alijou do grupo, e também a aristocracia intelectual entre os seus discípulos, que era representado pelo próprio Levi. Então, para eles é que ele ia falar, para os desafortunados da vida e para a aristocracia intelectual, representada por Levi, que era o mais instruído de todos eles. Então, ele pregou pela primeira vez o nosso conhecido Sermão do Monte. É nesse momento que ele vai falar do Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, ele começa exatamente pelas bem-aventuranças. As bem-aventuranças, eu estudei muitos anos, eu sou de uma família católica, muito católica, fui criada na família católica, fiz todos os sacramentos da família católica, casei na igreja católica, minhas filhas todas fizeram também o sacramento. Aí eu já me tornei espírita, nenhuma casou na igreja católica. Mas o que eu quero dizer é que a gente tinha, eu me lembro que naquela época, que eu estudei em colégio de freira durante 11 anos, e a gente tinha muita dificuldade de ouvir o Sermão do Monte, se falar sobre o Sermão do Monte, né? As igrejas, em geral, não falam muito, não explicam para nós sobre o Sermão do Monte. O máximo que podia fazer é ler o Sermão do Monte, mas não explicava muito o Sermão do Monte. E a gente só vem entender o Sermão do Monte dentro da doutrina, porque o Sermão do Monte é uma extraordinária mensagem de Cristo, mas ela é integralmente espiritual. E está aí a grande dificuldade que as igrejas, de modo geral, têm de explicar o Sermão do Monte, porque ela é espiritual, é toda lá, fala, nós somos espíritos, que nós estamos aqui para evoluir, fala de reencarnação em outra vida, nossa pátria espiritual, como a igreja, as outras igrejas podiam falar de uma coisa que não acreditava, que falava que não existia. Então, por isso que eu tinha dificuldade de ouvir e de alguém explicar sobre o Sermão do Monte, porque ela é integralmente espiritual.
E ainda hoje, nós mesmos, espíritas, alguns têm até dificuldade ainda de entender as bem-aventuranças. E aí ele começa: bem-aventurados pobres em espíritos, pois deles é o reino dos céus. Pobre de espírito, a gente passou muito tempo chamando de pobre de espírito o pobre coitado. Ah, é um pobre de espírito, é o pobre coitado. Pobre de espírito é o humilde. E fala de humildade. Esse é o pobre de espírito. E nós todos aqui encarnados, ainda temos que encarnar e reencarnar muitas vezes para ter esse sentimento de humildade, para sermos humildes. Ainda temos que reencarnar muitas vezes. Então, bem-aventurados pobres em espírito, pois dele é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aquilo que a gente faz a uma pessoa em uma vida, como a gente podia explicar isso na igreja? Quando a gente faz alguma coisa em uma vida passada, nessa vida a gente tem que resgatar. Vamos ter, não é pagar, nem Deus quis, não é nada disso. A gente que pede para resgatar aquele débito do passado para poder seguir adiante. E a gente só resgata quando sofre, quando passa a sofrer, com resignação. Se não tiver resignação, não estamos ainda resgatando esse débito do passado. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A virtude positiva, a calma, a afabilidade, a paciência, que ainda temos muito, está muito longe da gente conseguir também, né? Ainda guardamos o ódio, o egoísmo, a cólera, a ira, tudo dentro de nós. Basta pisar nos nossos calos, que a gente mostra roda a baiana, como a gente diz, né? A gente roda a baiana, porque mostra quem nós somos realmente. Então, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Jesus nos disse, são 9 bem-aventuranças. Ele disse, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. As flores florescem na primavera, os frutos no outono. Tudo é feito no tempo de Deus. A justiça também é feito no momento de Deus. Ela vai chegar, aguardar e chegar, e seremos fartos. Esqueci só de dizer uma coisa, que as bem-aventuranças, esse Sermão do Monte, quem conta, quem nos fala no Evangelho é Mateus, Levi, aquele que sofreu, né, a lição de Jesus. Ele é que conta. Somente um outro, que é Lucas, que faz copia algumas coisinhas do que Mateus disse, mas quem fala do Sermão do Monte na Boa Nova, no Evangelho, é Mateus. Exatamente ele que passou que recebeu o sermão, outro sermão de Jesus, né? Então, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. A misericórdia é um exercício do amor. Quando a gente julga o outro, seremos julgados. Se a gente perdoa o outro, seremos perdoados. É assim. Ter misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Nesse momento Jesus fala, vinde a minhas criancinhas, lembrando das criancinhas, não que o reino de Deus seja só das crianças, mas lembrando que as das criancinhas são puras, sem mácula, sem ódio, sem mágoa, sem cólera, sem ira, sem nada disso. Então ele fala, bem-aventurados puros de coração, pois verão a Deus. Depois ele fala, bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. A paz do Cristo, quando nós conseguimos a nossa paz individual, a nossa pacificação individual, seremos os pacificadores.
quase terminando as bem-aventuranças, ele fala: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. A justiça aqui na terra é falha, demora e é falha. Mas a justiça divina, não, porque os juízes divinos não são corruptíveis, de maneira alguma, e vai chegar no momento certo para cada um de nós. E aí termina a bem-aventurança com essa: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentirem, dizendo todo mal contra vós por minha causa. E aqui está o exemplo dos cristãos primitivos que estão aí, que foram levados, porque ia de encontro ao que os romanos pensavam. Eles eram perseguidos, eram levados para a arena dos leões, eles eram ou comidos pelos leões, que está aqui, ou eles eram queimados nesses postes com a fogueira, né? Queimados ali. E todos nós sabemos, naquele livro, há 2000 anos, que os cristãos, quando entraram na arena, eles entraram cantando, louvando a Deus. E nós sabemos também, nós que lemos os livros espíritas, que antes mesmo dos leões devorarem cada um deles, ou a fogueira queimarem, o espírito de cada um deles já estava sendo recebido lá no alto. E muitos pelo próprio Jesus sendo recebido. É belíssimo esse livro. A gente, quando lê, tem a impressão que está tudo acontecendo, de tão bem feito, tão bem escrito que ele é. Então, ele disse isso: nós, quando vamos divulgar a doutrina espírita, será que ainda vamos dizer, quando a gente está num grupo que a gente só vê católico, qual é a sua religião? Eu sou católica, eu gosto um pouquinho do espiritismo, eu sou católica. A gente nunca diz sou espírita. A gente ainda tem medo, acho que é de vidas passadas, de tanto que foram perseguidos, temos medo de dizer sou espírita. Sou espírita. Me lembro que quando eu peguei a primeira vez, botei no meu carro, apareceu um adesivo: espiritismo, descortinando o mundo espiritual. Era uma coisa assim. Encontrei esse adesivo que a gente colocava no carro, resolvi botar no meu carro quando eu assumi que era espírita. A primeira colega minha, quando olhou: Jussara, você é espírita? Nunca soube, né? Porque ela me acompanhou no tempo que eu era católica, né? Você é espírita? Sou espírita. Aí ficou assim. Teve gente que deixou de falar comigo, mas tudo bem. Então, a gente precisa assumir que esse exemplo dos primitivos, dos cristãos primitivos, é o maior exemplo. Eles foram os primeiros, nós seremos os últimos. Vamos assumir, sou espírita. Agora, principalmente, temos que ter atitudes espíritas. Porque se a gente diz que é espírita e começa a fazer coisas erradas, vai pegar mal a beça, né? O bom é quando diz: Jussara, você é espírita? Sou. Logo vi, você é tão calma. Não me conheceu no tempo que eu não era calma. Eu era danada no trânsito, viu? Bati, naquela época não tinha ar-condicionado, nem nada disso. A gente corria para ver se entrava um arzinho aqui no Nordeste, né? Abria aquelas orelhinhas do Fusca para cima da gente e corria para ver se o vento entrava. Quando andava muito devagar, meu pai dizia que eu batia na lataria do carro: sai da frente. Mas eu não fazia isso não, mas ele gostava de dizer que eu fazia isso, né? Mas eu era muito inconsequente no trânsito. Mas depois a gente vê: bem-aventurados os mansos e pacíficos. A gente vai aprendendo a ser mais manso. Pelo menos isso eu aprendi um pouquinho da doutrina. Vamos seguir. Então, o Sermão do Monte é um dos mais elevados e perfeitos códigos de ética e moral até hoje conhecido. Todo o ensinamento de Jesus está lá, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte. E a gente não pode deixar de passar hoje sem falar de Mahatma Gandhi, que nem cristão era, e disse isso: se toda a literatura espiritual da humanidade perecesse, desaparecesse, fosse destruída, e só salvasse o Sermão da Montanha ou o Sermão do Monte,
nada estaria perdido, porque todo o ensinamento de Jesus está lá, estão lá nas bem-aventuranças, as 9 bem-aventuranças. E a gente, toda vez que lê, a gente diz, isso é coisa para Jesus, isso é coisa para Jesus. Não lembra que Jesus encarnou aqui para ser o nosso exemplo, para ser exemplo para nós, modelo e guia. A gente tem que ser igual a ele. Não pode ser em uma encarnação a gente copia uma coisinha, na outra a gente copia outra coisinha, mas é tudo feito para nós. Ele veio só para isso. Hoje nós temos diversas religiões, diversas. Cada um com seu dogma, cada um com sua crença, cada um com seu culto, umas brigando com a outra, cada um querendo dizer que a sua é melhor, que a sua é que salva, né? Tem uma matando a outra, os outros em nome de Deus. E aonde a gente vai parar? A espiritualidade nos orienta. Se toda essa polêmica podia terminar se todas as religiões cristãs fizessem do Sermão do Monte o seu credo único e universal. Mas para ser o credo único e universal, tinha que compreender a reencarnação, que nós somos espíritos, que estamos aqui para evoluir, tudo isso. E não é só a nossa igreja que salva. Muita coisa a gente tinha que mudar, mas a espiritualidade nos diz isso. E diz também que é uma verdadeira joia ecumênica para todas as religiões, onde o homem velho, aquele cheio de vício, de mazelas, de vidas passadas que a gente traz querendo melhorar, né, fosse retirado de nós e surgisse aquele homem novo, mais espiritualizado. O grande ensinamento do Sermão do Monte, tornar a criatura mais espiritualizada, porque as bem-aventuranças todas fala do mundo espiritual. Jesus, no Sermão do Monte, não fala só das bem-aventuranças, fala de muitas coisas. Vós sois o sal da terra, a luz do mundo. Ensinou até a orar. Tem uma hora que ele fala, vigiai e orai. E aí um que está perto dele pergunta, mestre, ensina-nos a orar. E ele, então, ensina a oração do Pai Nosso, que todos nós sabemos, todas as religiões falam do Pai Nosso. A gente já nasce sabendo o Pai Nosso. Já vem marcado na gente de muitas e muitas encarnações. Então, ele ensinou também o Pai Nosso. E ele termina o Sermão do Monte falando disso, edificar minha casa sobre a rocha. Ele fala assim, e diz as seguintes palavras: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Cai a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e a casa não caiu, porque for edificada sobre a rocha. Quando eu sigo o Evangelho de Jesus, sei, compreendo e pratico o Evangelho de Jesus, vem o espírito das trevas, nos influencia, venha falar com a gente, e vai, e insiste, e fica fazendo morada na nossa casa e tudo, mas eu estou com base no Evangelho, sacudo minha cabeça e mantenho firme no Evangelho. Essa é edificar a casa sobre a rocha. Jesus continua, e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, quando a gente lê o Evangelho, estuda o Evangelho, faz um monte de curso na casa espírita, mas não põe nada em prática, não a pratica, vem o espírito das trevas e nos influencia, e a gente entra
na conversa do espírito das trevas, porque não estamos com a base do Evangelho na nossa prática, na nossa rotina, na nossa vivência do dia a dia. Somos teóricos, sabemos tudo de cor. O número do livro dos Espíritos, a resposta, a pergunta, que quando divide em A e B, sabemos de tudo, até a página do livro dos Espíritos, mas não colocamos nada em prática. Então, quando vem o espírito das trevas, a gente vai com ele também. Ele nem precisa ver, a gente já vai andando. Então, ela desabou, sendo grande a sua ruína. E é o que Jesus diz, Mateus, depois que termina o Sermão do Monte, ele fica pensando que jamais ele vai esquecer aquele crepúsculo, porque ele é inesquecível, aquele crepúsculo que Jesus falou no Sermão do Monte, né? Uma emoção diferente, então, domina Levi. Ele, então, no dia seguinte, ainda não está na hora do dia seguinte, não. Ele, então, começou a observar as filas saindo, porque Jesus terminou o Sermão do Monte e as pessoas que estavam ao redor começou a sair, um atrás do outro, todos felizes, doente, estropiado, coxo, mas todos felizes, jubilosos. E ele, então, percebeu que os 3 amigos dele, Áquila, Pafos e Lisandro, estavam os 3 abraçados e felizes, se reconheceram naquelas palavras de Jesus e esqueceram tudo aquilo que Levi disse a eles, saíram alegres, jubilosos, valeu a pena ter ido assistir o que Jesus disse, né? Estavam felizes que realmente Jesus falou de amor. E então, no dia seguinte, Levi, então, resolve abrir a sua casa, as suas portas, as portas de sua casa, para que quem quisesse fosse lá, para ele orientar, agora orientar, bem orientado, qualquer um que precisasse entender os ensinamentos de Jesus. Então, ele abriu para todos, para ele falar daquele crepúsculo memorável, jamais seria esquecido. Ele, então, nesse momento, quem entra é Lisandro, o aleijado Lisandro, como ele se referiu. Ele, então, Levi, olhou para Lisandro, compreendendo toda a palavra de Jesus, sentindo vergonha, remorso do que tinha dito, mas olhou para ele e abraçou com sinceridade no coração. E nesse momento que ele abraçou Jesus, o Lisandro, com sinceridade, apareceu para ele o nosso mestre Jesus. Jesus, então, aparece para ele e diz as seguintes palavras, que não serve só para Levi, serve para todos nós. Esse momento ele disse, Levi, nós todos, meu coração se rejubila hoje contigo, porque são também bem-aventurados todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus. Então ele, Levi, que contou aquela história de Lisandro, tudo aquilo alegre, achando que estava fazendo uma grande contribuição para o reino dos céus, compreendeu, através do Sermão do Monte, tudo que Jesus quis passar, não só para ele, mas para todos nós. Enfim, ele ouviu e compreendeu a palavra de Deus. E é isso que Jesus espera de todos nós. Ler, estudar, compreender a palavra de Jesus. Não sair dizendo só porque são palavras belíssimas. É belo isso. É belo isso. Não, é belo e eu quero praticar. Eu vou praticar. E é nesse momento que ele rejubila conosco, ele, Jesus, se alegra com nossas atitudes. E aí, então, a gente diz, bem-aventurado todos os que ouvem e compreendem a palavra de Deus, porque essas bem-aventuranças, Jesus veio nos trazer os ensinamentos do Pai,
Ele veio para isso. Então, quando a gente compreende e pratica, é o que faz a alegria de Jesus e do Pai. Muita paz para nós, que o nosso Mestre Jesus esteja no nosso coração sempre. Que essa doutrina maravilhosa que tanto nos ensina, tanto nos orienta, através desses livros escritos pela espiritualidade, que muitos não têm conhecimento do que aconteceu, um grande ensinamento antes do Sermão do Monte. Que esses livros possam ser lidos e relidos quantas vezes forem necessárias, mas principalmente o seu conteúdo seja praticado por cada um de nós, que é isso que ele, Jesus, espera de nós. Muita paz para todos nós. Agradecemos a professora Pajussara Marroquim pela mensagem que ela nos trouxe. Muito importante. A mensagem de Jesus é o caminho da salvação, se soubermos segui-lo. Tanto que ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim, senão por meu intermédio. Então, é muito importante que nós reflitamos bem, guardemos bem a mensagem de Jesus, o seu Evangelho, porque ele é o caminho. Ninguém vai ao Pai a não ser por meu intermédio. Agradecemos a professora Pajussara pela mensagem que ela nos trouxe e despertando em nós essa compreensão mais larga da vida e despertando a compreensão da nossa responsabilidade pelo dia de amanhã, pelo futuro, pela vida espiritual, porque está claro no Evangelho, a cada um segundo suas obras. Não pensemos que esta ou aquela religião salva. Não, nenhuma religião salva. O que salva é a nossa conduta, é o nosso comportamento, é a nossa maneira de viver. E temos de procurar ajustar a nossa maneira de viver ao Evangelho de Jesus. Amai-vos como eu vos amei. Mais uma vez, professora Pajussara, muito obrigado. E a prece final, vamos acompanhar a nossa irmã Zilda. Meus irmãos, eu os convido nesse instante a fechar os olhos material e permanecer com os olhos do Espírito, com a mente e com o coração aberto e principalmente os ouvidos. Porque aqui estamos, embevecidos com esse nosso amigo Jesus, que nos foi trazido pela nossa querida irmã, e permanecemos nesse monte. Que possamos agradecer ao nosso querido Mestre por nos ensinar com tanto amor, com tanta misericórdia, a nos transformar a cada dia em sua direção, a seguir os seus ensinamentos. Que possamos, Senhor, a cada instante, a cada dificuldade, lembrar do teu amor, da tua bondade, que incessantemente nos acolhe através desses irmãos, desses amigos espirituais, que tu tão generosamente coloca ao nosso lado para nos ajudar a fazer essa trajetória. Que possamos, meus irmãos, seguirmos em direção dessa luz que é Jesus. Podemos cair, mas temos a certeza de que, levantando, continuamos e seguimos mais fortalecido, se buscarmos viver o que Jesus nos ensinou.
Que assim possamos a cada dia lembrar, recomeçar e continuar na certeza de que não estamos só, pois Ele é o caminho, a verdade e a vida, e só através dele é que chegaremos ao Pai. Que possamos receber esses eflúvios de paz, de amor, de misericórdia que recai sobre este ambiente, sobre cada um de nós, acolhendo as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas incertezas. Que possamos levar daqui essa amorosidade e distribuir com todos aqueles que nos aportar, em especial com os nossos familiares, que é os nossos irmãos em caminho para a nossa elevação moral. Que possamos também lembrar dos nossos irmãos que ainda se encontram na ignorância, por não quererem entender esse amigo, esse irmão que nos ama e que nos estende a mão a todos instantes. Que Maria, nossa Mãe maior, que nos envolve, que nos abraça com seu amor de mãe, permaneça sempre a velar por todos nós. Que assim saiamos daqui fortalecidos e certo que esse é o caminho a seguir, esse é o modelo. Que esse abraço fraterno permaneça a nos aquecer o coração, os pensamentos e a alma. Que a paz que aqui recebemos permaneça por todo sempre. Que assim seja. Está encerrada essa parte dos nossos trabalhos. Os que vão tomar passe, por favor, permaneçam em seus lugares. Mais uma vez, professora, muito obrigado.